O vento uiva sobre a estepe gelada. Um murmúrio ancestral que varre um mundo despojado da sua antiga glória. Houve um tempo em que milhares de mamutes percorriam essas planícies, as suas silhuetas maciças a recortarem-se contra o céu pálido. Agora, apenas um último e pequeno bando avança, com passos pesados, através da neve úmida que anuncia uma mudança implacável. O gelo recua. O inverno já não possui a mesma força de outrora, e sem se aperceberem, estes gigantes caminham em direção ao seu próprio fim. Esta é a crônica de um desaparecimento, uma extinção que não ocorreu num único dia de fogo e catástrofe, mas que se desenrolou ao longo de séculos, numa sinfonia lenta de pequenas mudanças, de escolhas forçadas e de erros subtis que, por fim, silenciaram para sempre uma das mais incríveis criaturas que a Terra já conheceu. Para compreender o seu fim, devemos regressar ao seu apogeu. Quem eram, na verdade, os mamutes? Para nós, hoje, são quase uma lenda. Elefantes colossais e peludos, com presas curvas como luas crescentes, perdidos numa paisagem de neve e gelo. Mas durante milhares de anos, para os nossos antepassados, o mamute não era lenda. Era a própria pulsação da vida cotidiana. Parentes próximos dos elefantes modernos, alguns eram maiores, outros mais pequenos. O mais célebre, o mamute lanoso, podia atingir 3 metros de altura nos ombros, uma montanha de músculo e osso coberta por um denso pelo castanho. Sob esta camada, uma espessa... Moviam-se em manadas matriarcais, mães, criando implacável, mas que conheciam intimamente. Um mundo de vento, planícies geladas e horizontes infinitos. Ao seu redor, outros gigantes partilhavam o palco da existência. Rinocerontes lanosos, bisontes gigantes, tigres dentes de sabre e ursos das cavernas. A última grande idade do gelo foi uma era de colossos, uma terra fria, mas vibrante de vida selvagem. Para a humanidade primitiva, o mamute era tudo. Era alimento, abrigo, ferramenta e vestuário. Um único mamute abatido significava carne para semanas, uma garantia de sobrevivência contra a fome. A sua carne era assada sobre o fogo, fumada para conservação, cada pedaço valorizado como um tesouro. Para os nossos antepassados, a carcaça de um mamute era a diferença entre a vida e a morte. Mas o seu valor ia muito além da subsistência. Dos seus tendões, fabricavam-se cordas resistentes. Das suas peles, erguiam-se tendas capazes de suportar as tempestades mais violentas. E dos seus ossos, construíam-se abrigos. Em certas regiões da Europa Oriental, foram descobertas verdadeiras catedrais de osso e pele, estruturas complexas e duradouras, testemunhos silenciosos da profunda interdependência entre o caçador e a sua presa monumental. Eles eram gigantes num mundo em mudança, a sua força uma ilusão perante o tempo. A sua extinção não é apenas o fim de uma espécie, mas um eco através das eras. Um aviso silencioso de que mesmo os maiores impérios, sejam de gelo ou de vida, podem desaparecer, deixando para trás apenas o vento a soprar sobre ossos esquecidos. Nas profundezas da Europa e da Ásia, em santuários de pedra protegidos do tempo, as sombras dançantes de uma fogueira revelam um mundo perdido. Nas paredes das cavernas, gravadas para a eternidade, surgem as suas silhuetas imponentes. O mamute. Estas não são meras representações de caça, são testemunhos de uma profunda conexão. O homem primitivo não apenas os caçava para sobreviver, ele os observava, os estudava, os reverenciava. Para as tribos da Idade do Gelo, os mamutes eram uma força da natureza, parte integrante do tecido da sua existência, tal como o gado e os cavalos o são para nós hoje. Eram lendas vivas, gravadas na memória coletiva da humanidade nascente. No entanto, a história ensina-nos uma lição implacável: até os gigantes podem cair. O mundo do mamute era um império construído sobre o gelo. A sua vida, a sua supremacia, dependia da permanência desse reino branco e congelado. Durante a última grande glaciação, colossais mantos de gelo com quilômetros de espessura cobriam vastas extensões do hemisfério norte.
O nível dos oceanos era drasticamente mais baixo, revelando terras que hoje jazem submersas. Onde agora vemos o mar, estendiam-se planícies imensas, a estepe de mamutes, um tapete de ervas secas e nutritivas, varrido por um vento glacial. Era neste vasto corredor gelado que se estendia desde a Península Ibérica até ao coração da Sibéria e mais além que estes titãs prosperavam. Mas a Terra é um organismo vivo, em perpétua mutação. O seu clima nunca permanece estático. Há cerca de 12 mil anos, o pulso do planeta acelerou. A longa idade do gelo começou a ceder. As temperaturas globais iniciaram uma lenta, mas inexorável subida. Não foi um evento cataclísmico de um dia para o outro, nem mesmo de um ano. Foi um sussurro que se tornou um rugido ao longo de séculos. O gelo, que definira o mundo por milênios, começou a recuar, a sangrar água para os oceanos. O nível do mar subiu, engolindo as pontes de terra e redesenhando os continentes. As grandes estepes geladas, o paraíso dos mamutes, iniciaram uma metamorfose fatal. A vegetação de que dependiam, a erva resistente ao frio, começou a escassear. No seu lugar, o solo encharcado deu origem a florestas densas e pântanos encharcados, ecossistemas povoados por novas plantas, inúteis para os seus sistemas digestivos especializados. Para muitos animais, esta mudança foi uma oportunidade. Alguns adaptaram-se, outros simplesmente migraram para novos territórios. Mas os mamutes eram obras-primas da engenharia evolutiva para o frio extremo. O seu corpo, uma fortaleza contra o inverno eterno. Com a sua espessa camada de gordura, o seu pelo denso e as suas orelhas pequenas para minimizar a perda de calor, tornou-se uma prisão num mundo que se aquecia, que se tornava mais úmido, mais verde. Imaginemos uma manada em transição. As crias, mais vulneráveis, lutam para encontrar alimento suficiente na paisagem em mudança. As antigas rotas de migração, percorridas por incontáveis. E o clima em mudança não trouxe apenas a fome, trouxe inimigos invisíveis. Parasitas e agentes patogênicos, antes mantidos em respeito pelo frio intenso, encontraram no novo clima temperado as condições ideais para se propagarem. Invernos menos rigorosos significavam verões mais longos e quentes, o período perfeito para a multiplicação de insetos e micróbios portadores de doenças contra as quais os mamutes tinham pouca ou nenhuma defesa imunitária. Para um único animal, um ano podia parecer semelhante ao anterior, mas na escala dos séculos, o declínio era inegável. As manadas tornaram-se mais pequenas, mais frágeis. Populações inteiras, encurraladas em ilhas de habitat, desapareceram sem deixar rastro. Neste cenário de declínio, um outro protagonista ganhava proeminência, um animal pequeno, ágil e, em comparação, infinitamente mais frágil, o homem. Enquanto o mundo dos mamutes se desmoronava, o mundo dos humanos florescia. As suas ferramentas e armas atingiam um novo patamar de sofisticação. As lanças possuíam pontas de pedra ou osso, de uma letalidade sem precedentes. Os grupos de caçadores eram maiores, mais organizados, capazes de executar estratégias complexas. Aprenderam a ler o novo terreno, a usar os rios e pântanos como armadilhas naturais, a explorar o pânico da manada para isolar os mais fracos. A caça, que outrora fora um confronto de alto risco, tornava-se cada vez mais eficiente. O predador mais inteligente do planeta estava no auge da sua criatividade, precisamente quando a sua presa mais icônica estava no seu ponto mais vulnerável. A saga do mamute não é apenas uma crônica de extinção. É um eco distante, uma advertência gravada no gelo e na pedra. A história de como o mundo inteiro pode ser desfeito, não por um único golpe, mas por uma miríade de pressões convergentes. Um lembrete solene de que nenhum domínio é eterno e que até os gigantes, sob um céu em mudança, podem desaparecer, deixando para trás apenas o silêncio e as suas sombras pintadas nas paredes do tempo. Um gigante da Idade do Gelo, uma muralha de músculo e pelo coroada por presas que rasgavam o céu. O mamute adulto era um adversário temível. Uma única investida seria suficiente para esmagar um homem, uma força da natureza em movimento. Contudo,
essa mesma força monumental, essa massa imponente, podia converter-se na sua própria armadilha. Quando o pânico se instalava na manada, desencadeado pelo cheiro de um predador ou pelo som súbito de gelo a estalar, a razão dava lugar ao instinto cego. E nesse momento, um precipício traiçoeiro, um lago congelado de fina crosta, um pântano insondável, bastavam para transformar o poder do mamute na sua sentença de morte. A sua força tornava-se o seu grilhão. Não existem provas conclusivas de que o ser humano, por si só e em poucas gerações, tenha exterminado todos os mamutes. A sua extinção foi um processo complexo, tecido com as linhas da mudança climática e da transformação dos ecossistemas. Mas um padrão sinistro emerge da poeira do tempo. Onde quer que o homem moderno chegasse, com as suas lanças mais afiadas e as suas estratégias de caça mais coordenadas, a megafauna começava a desvanecer. Não é uma mera coincidência, é uma convergência letal. Habitats em retração, fontes de alimento mais escassas e uma pressão de caça implacável e cada vez mais sofisticada. Cada manada que tombava não era apenas um conjunto de vidas extintas. Era um fio do futuro que se partia para sempre. E há um detalhe que torna a sua saga ainda mais frágil: a dimensão dos seus últimos refúgios. Quando uma espécie entra em declínio, raramente desaparece de todo lado ao mesmo tempo. Pequenas populações isoladas sobrevivem, agarrando-se à existência em recantos do mundo ainda favoráveis. No caso dos mamutes, alguns destes santuários encontravam-se em ilhas remotas e gélidas, como a ilha de Vrangel, no coração do Ártico. Aqui, os mamutes sobreviveram durante milhares de anos após os seus parentes continentais terem desaparecido. Enquanto as pirâmides se erguiam no Egito, nestas ilhas ainda caminhavam pequenos mamutes anões, uma sombra dos seus ancestrais colossais, adaptados a um mundo de recursos limitados. Mas a sobrevivência no isolamento cobra um preço elevado. Menos indivíduos significam inevitavelmente menor variabilidade genética. Defeitos, doenças, fragilidades, tudo se pode propagar como um incêndio numa floresta seca. A população torna-se quebradiça. Bastava uma tempestade de violência invulgar, um inverno de rigor excepcional, uma nova doença trazida pelas aves migratórias, ou eventualmente pelos primeiros humanos a alcançar aquelas costas para que uma população inteira pudesse ser varrida da existência. No final, até estas últimas ilhas de silêncio se esvaziaram. O último mamute do planeta Terra morreu sem a consciência do seu lugar na história. Para ele, era apenas mais um inverno a suportar, mais uma busca por alimento sob a neve. Para a história da vida, era o fechar de um capítulo épico que durara milênios. E, no entanto, os mamutes não desapareceram por completo, não da memória do planeta. O gelo, o guardião implacável do norte, tornou-se o seu arquivo. Na Sibéria, no Alasca, nos solos perpetuamente congelados que os geólogos chamam de permafrost, foram encontrados corpos quase intactos. Não falamos apenas de ossos branqueados pelo tempo. Falamos de corpos inteiros, com a pele coriácea, a espessa pelagem de lã, o conteúdo da sua última refeição ainda no estômago. Até os seus olhos, janelas para um mundo perdido, foram por vezes encontrados reconhecíveis. Alguns foram descobertos por crianças a brincar, outros por cá de um verão atípico, e de uma parede de terra escura emerge uma pata colossal, ainda coberta de pelo, que viu a luz do dia pela última vez há dezenas de milhares de anos. Para os cientistas, estes restos são uma mina de ouro de informação, uma cápsula do tempo biológica. Do estômago, aprendem a sua dieta. Dos ossos, reconstituem a sua vida e as suas doenças. Do pelo e das presas, decifram os segredos do clima em que cresceram. E do seu ADN, comparam-nos com os elefantes modernos, traçando a sua árvore genealógica até o mais ínfimo detalhe. Cada mamute resgatado do gelo é mais do que um espécime. É uma prova tangível, uma presença física de um passado monumental. Não é apenas um fóssil seco num livro de história, é o eco de um passo pesado sobre a Terra, um lembrete gelado de que mesmo os maiores gigantes podem desaparecer,
deixando para trás apenas o silêncio e as histórias que o gelo decide contar. Era uma criatura de carne e osso, um animal real que caminhou sobre a tundra gelada, que sentiu o frio cortante nos seus pulmões, a dor da fome no seu vasto estômago e o terror primitivo e paisagens esquecidas pelo tempo. Protegeu as suas crias com uma ferocidade que apenas a maternidade conhece, ensinando-as a sobreviver num mundo implacável. Mas há um último capítulo na sua longa saga, um capítulo que nos diz respeito diretamente, escrito numa linguagem que só agora começamos a decifrar: o ADN. Hoje, a ciência possui as ferramentas para ler o seu código genético, para desvendar os segredos trancados no âmbar do tempo, preservados no gelo durante milênios. E nesta nova fronteira, alguns cientistas ousam perguntar: será possível tecer de novo os fios da vida? A ambição não é recriar o mamute lanoso original, uma fotocópia exata do passado. Seria um feito de engenharia genética, um elefante moderno, o seu parente vivo mais próximo, dotado de características ancestrais. Um elefante adaptado ao frio, com uma pelagem mais densa, uma camada de gordura mais espessa, capaz de prosperar em ecossistemas que se assemelham aos do seu tempo. A ideia, ainda experimental e alvo de intenso debate, divide a comunidade científica e a própria consciência humana. Para alguns, é uma oportunidade sem precedentes, uma forma de estudar o passado não através de ossos, mas de vida pulsante, e talvez até de restaurar ecossistemas áticos, devolvendo-lhes um arquiteto ecológico há muito pedido. Para outros, é um ato de arrogância prometeica, um jogo perigoso com as Mas o ponto fulcral transcende o debate. Durante milênios, os nossos antepassados desenharam a silhueta imponente dos mamutes nas paredes escuras das cavernas, usando ocre e carvão para capturar a sua essência. Hoje, nós reescrevemos-los nos ecrãs luminosos dos computadores, nas sequências de adenina, guanina, citosina e timina. Esta transição, do pigmento ao pixel, do símbolo ao código genético, revela a dimensão do poder que agora exercemos sobre o mundo que nos rodeia. A história do mamute, no entanto, não é apenas uma curiosidade de um passado distante. É um eco, um aviso que ressoa no presente. A sua extinção não foi fruto de um único cataclismo. Foi uma tempestade perfeita, uma confluência de fatores letais. O clima do planeta mudou, derretendo seu mundo de gelo e transformando as estepes em florestas. Os seus habitats encolheram, fragmentaram-se, tornando-se ilhas num oceano de mudança. A pressão da caça por parte de um novo e engenhoso predador, o Homo sapiens, aumentou inexoravelmente. As manadas, outrora vastas, foram reduzidas a populações pequenas e isoladas, demasiado frágeis para resistir ao golpe final. É uma combinação de fatores, e é precisamente a mesma combinação que hoje empurra inúmeras outras espécies para a beira do abismo. Rinocerontes, elefantes, tigres, ursos polares. Animais que, para nós, são ícones da vida selvagem, tão normais como os mamutes o eram para os nossos antepassados, mas que amanhã poderão ser apenas imagens num livro de história, hologramas no ecrã ou esqueletos silenciosos montados em salas de museu. Se um dia passar diante de um desses esqueletos, numa sala de exposições, pare por um momento. Não o veja apenas como um monstro pré-histórico, uma relíquia. Aquele esqueleto é a prova irrefutável de que até os gigantes podem desaparecer. E recorda-nos algo terrivelmente simples. Hoje, somos nós que decidimos o futuro de tantos animais. Podemos continuar a consumir habitats e a empurrar espécies para o esquecimento, como se os recursos do planeta fossem infinitos. Ou podemos escolher proteger o que resta, reconhecendo o nosso papel como guardiões e não como senhores. Os mamutes não voltarão a caminhar sobre a Terra como antes. O seu mundo de gelo desvaneceu-se para sempre, mas a sua história permanece, preservada no permafrost, nos fósseis e nos museus. E cada vez que a contamos, ela coloca-nos perante uma questão fundamental e inadiável. Que legado deixaremos para as espécies que partilham o planeta conosco, aqui e agora? A sua ausência monumental é um espelho que reflete o nosso próprio poder,
e a nossa responsabilidade final. Nos anais do tempo, cada grande narrativa do passado é mais do que um eco distante. É um espelho, polido pelos séculos, no qual o nosso presente se revela sob uma nova luz. As ascensões e quedas de impérios, as revoluções que abalaram o mundo, as descobertas que expandiram a mente humana, tudo se transforma numa lente através da qual deciframos os dilemas da nossa própria era. Pois ao compreender as jornadas que nos precederam, não estamos apenas a revisitar a história, estamos a traçar o mapa do nosso próprio amanhã.